Legal, gente, eu sou o professor Carbone do Instituto Tem Fio. Vamos falar aí de ciências da natureza então com vocês, beleza? Esperamos que vocês aproveitem bem essas aulas aí para estudar. Valeu? Vamos para as aulas então? Muito bem, gente. Então, para continuar aí com isomeria plana, né? A gente falou de 3 casos, né? Isomeria de função, de cadeia e de posição. Ainda faltam 2. Esses 2 aqui não são lá os que aparecem mais, né? Mas vai que, né? Vai que. Bom, na isomeria plana, nós temos ainda a chamada isomeria de compensação ou metameria. Aqui, chama a atenção de vocês para o seguinte. É legal a gente guardar esse termo, compensação. Compensação dá uma ideia para nós do quê? Algo que vai compensar, né? Vai ter uma compensação, vai compensar aí. Vamos ver como que funciona isso. Bom, esse tipo de isomeria é muito comum em aminas, em amidas, em éteres e em ésteres. Beleza? Eu coloquei um exemplo bem comum aqui, que é o do éster, né? É uma função que aparece bastante, né? E aqui a compensação é no seguinte, né? Você repara que a função éster está aqui, né? É o C+O oxigênio no meio dos carbonos, né? C+O oxigênio, aqui um carbono depois. Isso é um éster. Veja que nesse éster aqui, em relação à função, tem 2 carbonos aqui antes e aqui tem 2 carbonos depois, né? 2 carbonos de um lado e 2 carbonos do outro, né? Já nesse éster você tem um carbono só desse lado, né? Mas para compensar você tem 3 aqui, né? Para manter os 4 carbonos. Veja, aqui você tem 2 antes, aqui 2 depois, total 4. Mas distribuídos como? 2 antes da função aqui à esquerda e 2 aqui depois. Nesse outro éster você tem o quê? Apenas um carbono desse lado. Mas para compensar e manter os 4 carbonos, você tem 3 desse lado. Tudo bem? Por isso o nome é compensação, porque você compensa os tamanhos das cadeias. Tudo bem? Então, se essa cadeia está com 2 carbonos e essa também tem 2, se aqui só tem 1, em compensação aqui tem 3. Para dar um total de 4 carbonos e 6 isômero, né? Porque lembra, para ser isomeria, para serem isômeros, os compostos têm que ter a mesma fórmula, a mesma quantidade de elementos. Aí você garante isso, né? Você garante que os dois têm 4 carbonos, 8 hidrogênios, né? Vai mudar a distribuição. 3, 5, 7, 8. Aqui 3, 5, 1, 3, 8. E os 2 oxigênios da função éster. Tranquilo? É um tipo de isomeria de compensação. Um caso clássico aí, né? Que aparece bastante. E essa aqui é definitivamente a que menos aparece, tanto no exame do Neném como no vestibular, né? É a que menos aparece, mas, né, vamos garantir, né? É a isomeria dinâmica ou tautomeria. Esse nome dinâmica nos ajuda, né? Dinâmica dá a ideia do quê? De algo que está em constante movimento, né? Tá ali, não para, né? É porque em alguns casos, né? Só 2 casos, entre cetonas e enóis, e aldeídos e enóis, tem uma função chamada enol, o plural é enóis, tá bem? Entre essas funções, você tem uma dinâmica entre as moléculas, tá? Então, por exemplo, entre um aldeído e um enol, olha o que acontece. Essa dupla ligação, vou até destacar para vocês, essa dupla ligação ela vai mudar de posição. Ela vai, não é bem posição, ela vai mudar de átomo, de elementos, tá? Se eu falar posição, você vai confundir com isomeria de posição. Ela vai mudar de elementos. Então ela passa para esses carbonos aqui, ó. Passando para o carbono, ó, a dupla, ó, uma das ligações duplas passou. Uma das covalentes da dupla passou para o carbono, né? Claro, o carbono estava com uma ligação simples, né? Vai passar a ficar com uma ligação dupla. Por quê? Porque uma passou para ele. Só que esse carbono agora está só com uma ligação com o oxigênio. Só que você vai lembrar que o oxigênio faz 2 ligações. Por isso um hidrogênio, né, vai ser perdido aqui, né, para esse oxigênio, né? Então esse carbono agora com 2 ligações não pode mais ficar com 3 hidrogênios, né? Porque o carbono faz 4 ligações. Se ele já tem 2, vai ter mais 2 hidrogênios. O terceiro que estava aqui vai ligar-se ao oxigênio, compondo uma função
chamada enol. É o OH ligado em carbono com dupla. Veja, se for carbono com simples é álcool. Com dupla é uma função chamada enol, né? E você mantém a quantidade total de elementos. 2 carbonos em ambos, 4 hidrogênios em ambos e 1 oxigênio, né? A dinâmica está em quê? Essa estrutura se transforma naquela, mas pode ocorrer também a volta para essa estrutura. É um equilíbrio químico, né, que a gente estudou, né? É um equilíbrio, é uma dinâmica onde as duas ficam se convertendo uma na outra sempre. Por isso é chamado de isomeria dinâmica. É isso aí, pessoal. Isso foi a isomeria plana, então. Muito bem, gente. Outro tipo de isomeria, ainda assunto isomeria, né? Segunda parte de isomeria é a isomeria chamada de geométrica ou cis-trans. Aqui ajuda a pensar, né? Isomeria geométrica vai ter alguma coisa a ver com geometria, com formato da molécula, né? Na isomeria plana, tudo no plano. Na geométrica, já não é mais no plano. É isso que a gente vai falar agora com vocês, tudo bem? Então, esse tipo de isomeria vai ocorrer, pessoal, em 2 casos. Primeiro caso importante. Compostos que têm dupla ligação entre carbonos. Compostos que têm dupla ligação entre carbonos. Dupla entre carbonos. E ligantes diferentes, quaisquer que sejam eles, mas ligantes diferentes em cada um dos carbonos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 2 ligantes diferentes nesse carbono da dupla. Nesse outro carbono da dupla também 2 ligantes diferentes, né? Eu pus esse exemplo, mas poderia ser qualquer outro ligante, tudo bem? Desde que eles sejam diferentes, ok? Aqui você tem uma diferença, né? Olha só, você tem uma diferença geométrica. Aqui em relação às duplas, esses 2 ligantes estão do mesmo lado. Em relação à dupla, do mesmo lado, aqui também do mesmo lado. Esses daqui em relação à dupla, em lados diferentes. Aqui em relação à dupla, também em lados diferentes. Tudo bem? Beleza? Essa isomeria vai além do plano. Ela é uma isomeria geométrica. Então é muito comum, né? Você ter essa representação assim, olha só. Essa representação utilizando essa figurinha aqui, né? Ó, essa figurinha aqui, ó. Olha só que coisa legal. Beleza? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, quer dizer que nesse caso aqui, ó, esses 2 ligantes estão para frente aqui da lousa, tudo bem? Para frente, imagina um 3D aí, ó, tudo bem? Estão para frente, estão saindo aqui da lousa. E nesse caso, esses 2 ligantes, ó, quando aparece essa figurinha aqui, ó, quer dizer que esses 2 aqui estão furando a lousa, né? Estão para trás, tudo bem? Então veja, mudou o formato da estrutura, né? Geometria no sentido de formato. Como mudou essa geometria, mudam as propriedades. A gente vai chamar essa isomeria, quando aparece aqui para frente, de cis, porque cis quer dizer aquém quer dizer antes. Então, para você que está olhando aí, é como se esses 2 caras aqui estivessem para frente, estivessem antes da cadeia carbônica. E aqui, para você que está olhando aí, né? É como esses 2 caras estivessem para trás lá, depois da cadeia. Depois é trans quer dizer além, tudo bem? Além no sentido de depois, não é além no sentido de transcendental, beleza? Essas coisas, tudo bem? É além no sentido de depois, no sentido de posição mesmo. Como mudou a geometria, mudou a forma, chama isomeria geométrica, tudo bem? É importante lembrar o quê? Que a gordura trans, que você tanto conhece, gordura trans, é uma gordura que tem isomeria com a cis. Só que a trans, como tem propriedade diferente, é que faz mal. Tudo bem? As duas substâncias, cis e trans, sempre terão propriedades diferentes. Tudo bem? Então aqui você tem o cis-but-2-eno e aqui o trans-but-2-eno. Tudo bem? Ocorre também isomeria cis-trans quando você tem cadeia fechada. Eu coloquei aqui uma cadeia fechada com 3 carbonos. Mas pode ser com 4, com 5, com 6, tá? É mais comum de 3 até 6 carbonos, tá? Poderia ser também com um número diferente de carbonos. Por quê? Porque a cadeia fechada também dá uma rigidez na estrutura como a ligação dupla. Então, se você tiver aqui essa estrutura aqui, ó,
em relação a essa ligação aqui, esse plano, esses dois estão do mesmo lado. Em relação a esse plano aqui, esses dois estão em lados diferentes. Você vai fazer a mesma representação aqui, ó. Vou colocar aqui para ajudar vocês. Isso aqui é a representação, a gente vai chamar de cis, né? Porque você já sabe que está para frente. Quando aparecer isso, quer dizer isso aí. E aqui, ó, esta representação aqui, ó. Olha só que coisa bacana. Essa representação quer dizer que os dois cloros estão lá atrás na lousa, tá? Depois está além. É o isômero trans, esse é o isômero cis. Então é importante, gente, guarda isso. Ocorre com ligações duplas entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono. Ou com cadeias fechadas com dois ligantes diferentes também em cada carbono. Então, gente, último caso de isomeria. Vimos isomeria plana e seus 5 casos, isomeria geométrica e seus 2 casos, e a isomeria ótica, que é isoladona aí, né? É um caso só de isomeria ótica. Bom, quando que acontece esse tipo de isomeria? Indo direto ao ponto. Quando há na substância, há na molécula um carbono chamado de carbono quiral. Quiral vem do grego kyros, que quer dizer mão. Já explico para você a razão disso aí. Ou carbono assimétrico. Acho que a palavra assimétrico para vocês é a palavra que vai ficar mais marcada, né? Porque assimétrico quer dizer o quê? O que não tem simetria. Por exemplo, o que não tem simetria? Você e eu, nós não temos simetria. Nós, seres humanos, não temos simetria. Porque se você olhar num espelho, né? Você vai ver do seu lado esquerdo não é igual ao seu lado direito, né? Beleza? As mulheres costumam se preocupar mais com isso, né? Porque não gostam de certas partes do corpo, uma pintinha, uma marquinha, uma marca de expressão, etc, né? Beleza? Então a gente não tem simetria, por exemplo, bilateral. Não é exatamente igual. Isso é então uma assimetria. O que é então um carbono assimétrico? É um carbono, né? Cujas 4 ligações não são iguais entre si. Quer dizer, é aquele carbono que tem 4 ligantes. Gente, cuidado, tem que ser os 4 ligantes, né? Lembra, o carbono faz 4 ligações. Ele tem que estar ligado a 4 estruturas o quê? Diferentes entre si, para dar uma assimetria total. 4 ligantes diferentes, tá? Recebe também o nome de quiral porque no grego kyros quer dizer mão. A nossa mão também é assimétrica, né? O lado esquerdo da sua mão não é igual ao direito, em cima e embaixo não são iguais, né? Então não tem uma simetria, não é igual um objeto bonitinho, por exemplo, como uma folha de papel, né? A4 que tem uma simetria. Tranquilo? É um objeto simétrico. A nossa mão, nosso corpo, enfim, beleza? São assimétricos. Quando que o carbono é assimétrico? Então, por exemplo, quando ele tem aqui os 4 ligantes diferentes. Veja, as 4 ligações que esse carbono estão fazendo, gente, as 4, 1, 2, 3, 4 ligações, são ligações com estruturas que são diferentes entre si. Pode ver, isso não é igual a isso, nem isso, nem isso. São 4 estruturas diferentes. Isso dá um carbono que a gente chama de assimétrico. E sempre que houver isso, nós vamos ter 2 isômeros, o levógiro e o destrógiro, tá? Não é possível identificá-los a olho, tudo bem? Isso é feito em laboratório com um teste chamado luz polarizada. O importante para nós é o seguinte: o isômero levógiro e o destrógiro são diferentes, gente, eles são diferentes, dão propriedades diferentes, tá? Você pode até pesquisar aí o caso de uma droga chamada talidomida, para quem gosta de pesquisar aí, né? Talidomida, tranquilo? Você pode pesquisar sobre essa droga, esse remédio que apresenta isomeria ótica, né? E 2 compostos, portanto, com propriedades diferentes, o isômero levógiro e o destrógiro. Tudo bem? Então fica aí para você. Quando você tem um carbono assimétrico, você tem compostos diferentes, né? 2 compostos diferentes, o isômero levógiro e o destrógiro. O carbono assimétrico é sempre aquele que faz 4 ligações diferentes. Quem quiser saber mais, procura aí no famoso Google, né? Procura aí sobre a talidomida, né? Quem gosta de pesquisar aí mais, é interessante.
Então, gente, ainda em química orgânica, falamos de isomeria, falamos de funções, falamos de hidrocarbonetos. Olha quanta coisa, hein? Olha quanto material você já tem aí para estudar, né? Coisas importantes aí para o seu exame do Neném. Vamos falar agora, né, da último tema importante de química orgânica, que é a parte de reações. É cobrado um pouco reações, o foco um pouco diferente do vestibular, né? O vestibular mais conteudista, né? Mais cobrando a reação mesmo, que você monte a reação, sabe o que acontece, qual é o produto, né? O Enem mais interessado assim no modelo da reação, que produto vai dar, né? Mas aplicação desse produto, né? Você reconhecer uma reação e saber replicá-la, né? Tem um modelo de uma reação, saber replicar em outro caso, né? O Enem aí cobra então um pouco menos de conteúdo, você precisa ter uma base um pouco menor, né? Por isso a gente trouxe aqui para vocês um resumo de algumas reações, né? Você pode pesquisar mais aprofundadamente se você está estudando também para o vestibular, né? O vestibular tradicional, ou para o Enem você não precisa de tanta profundidade como vestibulares aí mais pesados, tudo bem? Então, por exemplo, reação de substituição. Importante é você guardar aqui que na substituição alguém vai ser substituído, certo? Era meio óbvio, né? Era meio esperado isso aí. Alguém vai ser substituído na substituição. Quem vai ser substituído? O hidrogênio, tá? O hidrogênio que está lá ligado com o carbono, né? Então, o hidrogênio ligado com carbono quebra essa ligação, você substitui por um outro grupo, tá? Por um cloro, por um NO2, que é um nitro, tudo bem? Tá? Então você tem substituições com alguns grupos aí bem comuns, tudo bem? O importante é o seguinte, substituir hidrogênio por um outro grupo, daí o nome substituição, tá? E ela vai ocorrer principalmente aonde? Em compostos saturados e em compostos aromáticos. Lembrando, saturado é aquele que só tem ligação simples entre carbonos, é passível de sofrer a substituição. Composto aromático, tem o anel aromático, lembra? Anel aromático, ok? Aquele composto, né? Anel benzênico, 6 carbonos, né? Nas pontas, legal? São compostos típicos, né? Onde vai ocorrer reação de substituição. É importante saber isso, porque aí você olha lá e fala, é saturado, é aromático, pode ser substituição aí, tranquilo? Isso é importante você ter essa ideia. Já a adição, ela é diferente. O nome já ajuda, né? O bom é isso, o nome já ajuda. Se é adição, o que vai acontecer? Algum composto vai ser adicionado a outro. Como que eu adiciono uma molécula a outra, um átomo a uma molécula? Só a partir de ligações químicas, né? Porque um átomo vai se ligar numa molécula, ou duas moléculas vão se juntar por ligação química. Então a adição, gente, sempre envolve a quebra de ligação. E qual ligação é mais fácil de quebrar? A insaturação. Por quê? Porque na insaturação, que é a dupla ou a tripla entre carbonos, né? Você tem uma delas sendo a mais fraca. Detalhe, a mais fraca é a chamada ligação π, tudo bem? No caso da dupla, uma delas é a ligação π, no caso da tripla, duas são ligações π. Quebra essa ligação, você abre uma valência, uma ligação em cada carbono, aí você pode adicionar o composto, né? Adição de água, hidratação, né? Adição de cloro, de flúor, que é a halogenação, porque cloro, flúor, bromo são compostos da família 7A, tudo bem? Ocorre então em compostos insaturados, então é importante. Apareceu composto insaturado sofrendo reação, a chance muito grande de ser adição, seja adição comum ou a polimerização, que a gente vai falar em seguida aqui, tudo bem? Tranquilo? Já a oxidação, o que é a oxidação? A oxidação vai acontecer o quê? No aumento de carga do elemento, no caso o carbono, aumento de carga. Muitas vezes se confunde oxidação com reação com oxigênio. Pode ser, reação com oxigênio pode ser oxidação, mas o oxigênio não é o dono desse monopólio, tudo bem, gente? Não é só o oxigênio que promove reações de oxidação.
existem outros elementos, tudo bem? O que a gente pode garantir para você é que a oxidação sempre envolve aumento de carga, quando o carbono se liga a um elemento mais eletronegativo. Você lembra quais são os elementos mais eletronegativos? Você lembra, né? Mais eletronegativos são o quê? O flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Isso a gente já viu em outras paradas aí, né? Em outras aulas aí anteriores lá da competência, também dessa competência 7, tudo bem? Então, quando o carbono se liga com qualquer um desses daqui, ele pode sofrer uma oxidação. Tudo bem, gente? Tá? Então, ocorre principalmente aonde? Em álcoois e em aldeídos. É muito comum aparecer isso, tá? Por quê? Tem o caso do álcool do etanol, que está, por exemplo, no vinho, né? Então, você aí que gosta de um vinhozinho, né? Se você demora para consumir esse vinho, ele azeda. Por que ele azeda? Porque o oxigênio do ar vai oxidar esse vinho, vai oxidar o álcool, o etanol. Principalmente quando você guarda aquele pouquinho de vinho na geladeira e demora um pouco para consumir, né? Alguns dirão aí, professor, mas lá em casa não sobra vinho. Tudo bem? Mas se você guardar por muito tempo, o oxigênio contido na garrafa vai lentamente oxidar esse etanol. Oxidando o etanol, ele vira o quê? Vinagre, vira ácido acético, vira ácido carboxílico, que é o etanol oxidado pelo oxigênio do ar. É uma oxidação bem comum, tudo bem? Fabricação do vinagre a partir do álcool. Tranquilo, gente? Então ocorre muito em álcoois e em aldeídos, a oxidação. Tranquilo? E a esterificação? Reação importante também. Esterificação, o próprio nome diz. Você vê que os nomes ajudam muito, né? A gente falou dos nomes, os nomes têm tudo a ver com o que vai acontecer. Na esterificação, o que vai acontecer? Formação de um éster. Formação de um éster. Forma um éster. Tá? Importante você guardar isso. A esterificação envolve o quê? Um álcool que vai reagir com ácido para formar um éster mais água. Álcool e ácido formando éster e água. Essa é a esterificação. Tudo bem, gente? Tá? Importante essa reação também porque os ésteres, eles são utilizados como aromatizantes nos alimentos, tá? Então, imitação, por exemplo, de morango, imitação de maçã, de banana, né? Em balas, em doces, por exemplo, né? Esses aromas que imitam essas frutas são ésteres. Então, na indústria, o éster tem um papel importante, né? Ele é um aromatizante. Não dá para você fazer bala de banana e você tem que chupar no mesmo dia, porque a banana estraga muito rápido, né? Então, você tem uma essência que imita, né? E a durabilidade é muito maior, ok? E a gente fala um pouquinho aí de polímeros, né? Falando um pouquinho de polímeros, né? O que é um polímero? Poli quer dizer vários. Mero a gente já viu, mero é parte. Lembra que a gente viu isômero, partes iguais? O que é polímero? Várias partes. Então o que acontece no polímero? Polímero é uma macromolécula formada por vários tijolinhos, várias pequenas moléculas ligadas entre si. E é muito comum a polimerização por adição, que envolve um composto insaturado. Por quê? Envolvendo um composto insaturado, né? Então, se você tinha aqui, olha bem isso aqui, você tinha aqui uma ligação dupla, você quebra essa dupla, né? Cada carbono vai poder fazer uma ligação a mais. E aí você vai poder pegar essa estrutura e replicá-la, né? Ligar a outra igual aqui desses lados. E isso acontecer de uma forma repetitiva, aí, né? Envolvendo uma grande quantidade de monômeros, né? Formando um polímero, né? Como se fosse um trem, né? Tem várias moléculas iguais ligadas aí entre si. Esse polímero é o polietileno, porque vem do etileno ou eteno, né? O polietileno é a sacolinha de supermercado, é a sacola de loja, né? É o plástico mais largamente utilizado no seu dia a dia, né? Outro polímero importante, né? Troca o hidrogênio aí por flúor, né? O resto ocorre da mesma forma. É o politetrafluoretileno, que nome meio assustador, né? Chama de PTFE. Mas conhecido pelo nome fantasia, né, um nome industrial, né, uma empresa que
fabricou esse polímero pela primeira vez, registrou ele com esse nome, né? O nome de Teflon. Então, quando você fala Teflon, que é aquela camadinha, né, antiaderente na panela, né, você está falando o nome de uma marca, né? Só uma marca pode utilizar esse Teflon. Os outros são imitações de Teflon, né? Tem Teflon vindo da China, de tudo quanto é lugar hoje em dia. Tudo bem? Você tem esse polímero aqui, ó. Esse polímero aqui é um poliéster. É um poliéster. Gente, é um poliéster porque aqui, ó, a função chamada éster. E ela se repete aqui, né? E se você continuar, esse pedaço aqui vai aparecer aqui também. Esse pedaço vai aparecer aqui. Quer dizer, são duas estruturas que vão se repetindo. Esse polímero, esse poliéster, ó, poliéster você conhece, né? Esse poliéster é o PET. Conhece o PET? PET. Garrafa PET. Então, garrafa PET é um poliéster, tá? O nome, mais a título de curiosidade, é polietileno tereftalato. Então, PET é um polímero, é um poliéster. Então, gente, vamos falar um pouquinho mais aí de polímeros, algumas coisas interessantes ainda sobre polímeros. Eu coloquei aqui algumas reações para vocês, tá? Para a gente falar um pouco mais do polietileno e do Teflon, aí a gente comenta um pouquinho mais do PET também, ok? Então, no etileno, no eteno, né? A molécula do eteno é essa aqui, né? C2H4, com a ligação dupla. Mas você lembra que nós falamos da polimerização por adição, né? Polimerização por adição ocorre com a quebra dessa dupla, né? Quebrando essa dupla, você vai ter o quê? Olha só, quebra essa dupla, cada carbono vai poder fazer uma ligação a mais, né? Que a gente chama de valência livre, né? Tem esse nome bonitinho, valência livre, que é essa ligação a mais que o carbono poderá fazer, né? Que a gente colocou aqui, ó, essa ligação aqui. Então você imagina, você aí do outro lado, você imagina, né, pegando essa estrutura e ligando nessa ligação aqui novamente, ó. Aí você vai ter de novo outra estrutura aqui, outra estrutura aqui, outra estrutura aqui, isso se repetindo N vezes, né? Desse lado também, imagina você colocando outra estrutura igual a essa aqui, né, nessa ligação. Vai ter uma aqui, outra lá, vai embora. Tudo bem, gente? Tá? Então você tem uma estrutura que se repete N vezes, né? Isso é o polímero. Esse é o monômero. Mono quer dizer o quê? O que quer dizer mono? Mono quer dizer um. Polímero, poli quer dizer vários. Então se você repete essa estrutura várias vezes, né? Através dessa quebra da ligação, isso ocorre na indústria numa certa pressão e temperatura com o uso de um catalisador. Catalisador a gente já falou para que serve, né? Você lembra? O catalisador serve para quê? O catalisador acelera a reação, né? Porque ele diminui a energia de ativação. Acelerando essa reação, né? Você tem a produção do polímero mais rapidamente. Esse é o polietileno, porque vem do eteno. Veja que no polietileno você tem uma molécula apolar, né? É por isso que o polietileno é pouco resistente. A sacolinha de supermercado, tá lá escrito que aguenta 6 quilos, mas você põe 6 quilos lá, você põe 3 garrafas PET de refrigerante dentro de uma sacolinha só, você pode até colocar, mas não é muito indicado, né? Porque você vai andar por aí, vai ter garrafa PET rolando aí, vai ter refrigerante rolando pela calçada, descendo a ladeira. Tudo bem, gente? Então, por que isso acontece? Porque o polietileno, nas moléculas, não tem muita atração. Então, elas são moléculas que deslizam umas sobre as outras facilmente. É isso que acontece quando a sacolinha rasga. A sacolinha rasga, ela estica um pouquinho, estica até que essas moléculas perdem o contato. Perdeu o contato, isso acontece fácil, porque entre camadas de polietileno, é isso que você tem numa sacolinha, entre essas camadas não há grandes forças atrativas, né? Por isso que o polietileno rasga tão facilmente. É a sacolinha de supermercado, é a sacolinha de loja, né? De shopping, etc. Tranquilo? Tá? Então você vê, a molécula explica a propriedade do polietileno, ok? Tá aí. Já o Teflon é um pouco mais resistente, né? Porque esse átomo de flúor, né? Esses átomos de flúor, eles dão uma diferença grande de eletronegatividade com o carbono, né?
Isso faz com que as moléculas se atraiam muito mais fortemente. Tanto que o Teflon ele resiste a altas temperaturas. Porque você tem um Teflon lá como antiaderente na panela. Se ele não fosse resistente, ele ia derreter, né? Você deixou a panela no fogo, ele ia derreter. Então essa resistência do Teflon se deve a fortes interações intermoleculares aí entre cadeias de Teflon. Por isso ele é mais resistente. É usado em roupas, né? Roupas impermeáveis, né? Ter um tecido resistente também, usado para impermeabilizar algumas roupas, tudo bem? Veja, a polimerização ocorre da mesma forma. Ocorre a quebra da ligação dupla, né? A ligação dupla que você tem no Teflon vai ser quebrada e aí você abre uma valência livre em cada carbono aqui. É nessa valência livre que ocorrerá, portanto, a polimerização, né? A repetição dessa mesma estrutura. Veja, aqui você tem um monômero repetindo-se N vezes, né? E aqui você tem um polímero, que é essa estrutura repetida N vezes, que é o politetrafluoretileno. Tetrafluor, que são 4 flúor, né? Poli, que são várias vezes essa estrutura, é o PTFE ou Teflon, né? Teflon está presente também naqueles fios, né? O fio dental, né, gente, tá? Você usa para limpar aí os seus dentes, né? Tem o Teflon, você veja que aquele fio lá, ele é um tanto quanto resistente, né? Ele leva o Teflon aí na sua composição também. Tudo bem, gente? Então, olha só, sobre a ação de pressão e temperatura em um determinado catalisador, você também consegue quebrar essa dupla. Então, é importante ressaltar para você o seguinte: o Enem não cobraria tanto a reação em si, você escrever a reação. Ele vai cobrar que você reconheça, saiba reconhecer que aquela é uma polimerização, né? Está formando ali um polímero, reconhecer o que está acontecendo. A quebra de uma ligação dupla, por exemplo. Como já caiu, pode aparecer de novo o reconhecimento da quebra da dupla para formar o polímero. Valeu, gente, então, por ter acompanhado aí essas aulas de ciências da natureza comigo. Continuem estudando, tudo bem? Super importante você não ficar só assistindo as aulas aí sentadinho, comendo seu doce de leite com ameixas, beleza? É importante você estudar também. Qualquer dúvida você tem aí também o site do Enfio. Valeu, agradeço aí, um grande abraço.